Eu quero comentar com vocês sobre pirâmides da Amazônia. Na verdade, uma das sugestões que eu mais recebi essa semana para que eu falasse a respeito desse assunto, pirâmides da Amazônia. Olha só, pirâmides da Amazônia, eu vi que várias pessoas têm as suas versões, várias pessoas que de alguma forma já ouviram falar, teve contato. Mas eu vou contar essa versão aqui agora, eu vou comentar com vocês a versão do meu povo, Calapalo, meu povo do Xingu. Como é que a gente tem contato com isso? Como é que a gente vê a história por trás desses pirâmides? Olha só. Segundo a nossa história, o índio, o povo indígena do Xingu, somos os primeiros povos a habitar este planeta. Segundo a nossa história, somos os primeiros povos a habitar o Brasil. O que acontece? No decorrer dos anos, o meu povo vem se modificando, vem mudando, vamos dizer assim, um pouco de cultura, vem modificando um pouco da língua, um pouco da história, até algumas coisas mudam. Pirâmides, na verdade, a obra, segundo a nossa história, é obra do Grande Espírito. Porque assim, tem uma época que a família do Acuancanga são os primeiros povos a habitar este planeta, segundo a nossa história. São primeiros seres humanos, vamos dizer assim, a habitar o planeta Terra. O que acontece? No passar dos anos, o Grande Espírito transformou a oca deles. Eles viviam numa oca qualquer como essa oca do índio que vocês vê, feito de sapé. Só que o Grande Espírito, o Deus Criador, ele transformou essas casas em rochas, em pedra. Só que dentro dessas ocas, como qualquer indígena do Xingu, os indígenas têm costume de fazer grafismo dentro das ocas. Principalmente na casa do cacique. A casa do cacique tem umas simbologias, uns grafismos. Na nossa cultura, a gente considera sagrada alguns tipos de grafismo. Esses pirâmides, no decorrer dos tempos, hoje você consegue ver elas, algum vestígio. Que nem tem um vestígio muito assim visível, que vive no Médio Xingu, que era a casa do Acuancanga. Acuancanga é a primeira família a habitar este planeta, segundo a nossa história, que era indígena. A casa deles foi transformada em rocha pelo Grande Espírito. O Grande Espírito transformou a casa deles, a oca deles, em rocha. Aí o que acontece? Essas pirâmides, claro, hoje em dia elas são conhecidas como pirâmide, mas na verdade são ocas. Dentro dessas ocas, essas ocas transformadas em pedra, você encontra vestígios, você encontra grafismo. Grafismo pintado na rocha mesmo, na pedra. Você encontra alguns artefatos dentro, só que tudo isso virou em pedra, mas você consegue ver grafismo ainda. Tudo isso, a gente tem. Isso é uma coisa muitos não falam muito sobre isso, porque é uma coisa sagrada pra gente. Esses pirâmides aí, muito sagrada, até porque as nossas civilizações, os nossos ancestrais se viveram ali. Aí ficou algo santuário, algo para
santificar os nossos antepassados. Uai, seu app de vídeos curtos.